Graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus, amém, Senhor Jesus. Para mais uma vez, de sempre, em que a palavra de Deus, ela vai ser anunciada para nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E para a glória e honra de Deus, em relação ao dia de hoje, que vai ser anunciada a palavra de Deus, o tema a qual a palavra de Deus ela quer que nós entendamos, que ela quer que nós compreendamos, esse tema é algo que eu já quis falar há um certo tempo, né? Está em um versículo, né? De muitos, tem vários, né? Mas ao entender, nós vamos perceber o que Deus ele tem para que nós entendamos para nossas vidas. E o tema de hoje é esforço. Esforço. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, igreja, algo que Deus, ele sempre quer nos alertar. Eu creio que ele quer nos alertar, quer que nós compreendamos que nós devemos nos esforçar para Ele. Devemos nos esforçar como? Esforçar buscando a Deus. Esforçar cada vez mais clamando ao nosso Senhor. É desta maneira. Existem, claro, aqueles ou aquelas pessoas ou alguns que fazem um esforço desagradavelmente, que desagradam a Deus. Vou explicar o que é depois. Mas antes de nós começarmos a entender o Espírito Santo, eu creio que através desse clipe que nós ouvimos, que o Espírito Santo ele já está em nós, para que possamos entender o que vai vir daqui. Como sempre eu anuncio o que eu creio. Essa palavra aqui, ela tem poder. E esse poder vai nos fazer entender hoje o que ela tem para nos oferecer da parte de Deus, a qual Ele vai nos fazer entender e termos o discernimento, nos enchendo do Espírito Santo. Então, tema de hoje, esforço. E ao qual vamos para a referência de Colossenses. Referência do livro de Colossenses. Colossenses, no começo de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 29. Vamos ver acerca do esforço que a palavra de Deus ela quer que entendamos. Então vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Viram o que foi anunciado na palavra de Deus? Que existe, quando nós nos esforçamos para Deus, como foi anunciado aqui, existe uma força como foi anunciado, e essa força, ela atua na gente, ela faz com que sejamos fortes diante de qualquer circunstância ou dificuldade que possa existir. Se eu, ou você que está ouvindo aí, está se esforçando para Deus, às vezes eu me esforço sim para Deus. Eu tenho um probleminha, que eu tenho de vez em quando, que é esse demôniozinho da insônia que me maltrata, entende? Mas para a glória e honra de Deus, a minha esposa ora em mim, ela fala, amor, vou orar em você para você. Ela orou em mim nesses dias e eu consegui dormir razoavelmente, sabe? Mas às vezes eu tendo essa insônia, acordando de madrugada, o que eu faço? Para não incomodar o sono da minha esposa, né? Eu creio que ninguém gosta de ser incomodado em seus sonos, né? Então, para não incomodar, o que eu faço? Eu vou lá para a sala.
Aí quando eu vou para a sala de madrugada, aí eu começo. Pego meu celular, começo a ouvir umas adoração, pego a Bíblia, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, começo a ler. E outro, depois vou na TV, começo a ouvir algumas ministrações minhas. Isso é esforço. E às vezes assim com sono. Com sono, quando a pessoa, às vezes com sono, faz esse esforço. Senhor, estou com sono aqui, mas eu vou orar para Ti. Eu vou ler Tua Palavra, eu vou ouvir uma adoração, vou clamar a Ti. Olha, temos que ter sempre em mente em fazer esse esforço para Deus. Hoje eu fiz um esforço para Deus em fazer o que vocês estão vendo aí. O que vocês estão vendo. Isso aqui é um esforço que eu faço, porque algo que Deus ele colocou em mim foi paciência. Esperei com paciência no Senhor. E Ele disse, esperei com paciência. Para fazer essa estruturação toda, como eu já falei, tem que ter paciência. Porque quando eu faço isso, eu fico horas e horas ainda ajeitando para sair, entende? Mas isso é um esforço que vale a pena, sabe por quê? Porque a palavra que tem poder está sendo anunciada para nossas vidas. E existem pessoas que estão se esforçando também para tentar com que nós não sejamos de Deus. Vocês sabiam disso? Existe na palavra de Deus essas pessoas. Pessoas que querem nos fazer mal, mas elas não querem, às vezes, se for perceber, não é um mal fisicamente, é um mal que afeta mais o físico. Esse mal, qual que afeta mais o físico? O espiritualmente. O espiritualmente, esse é o que afeta mais. Então, que possamos levar essa mensagem assim, eu vou me esforçar para Deus. Vou me esforçar para o Senhor. E nós temos que ter esse esforço, sim. Temos que ter cada vez mais esse esforço. Porque Deus, Ele está vendo o esforço de cada um, sabe? Está vendo o esforço de cada filho dele. E Ele diz assim, quando Ele vê um esforço assim que Ele vê, que a igreja dele está fazendo, Ele vê e anuncia assim, olha ali aquele ali, ó. Apesar do que ele está sofrendo, do que ele está passando, as lutas e dificuldades que ele está passando, Deus do seu santo trono, ele anuncia, aquele ali eu vou abençoar. Porque ele está fazendo esforço para mim, ele está me buscando. Apesar de suas dores, ele está me buscando, ele está clamando a mim. Ele está me adorando, Ele está me exaltando. Aí Deus vai, aquele ali sim, eu vou abençoar. Vocês sabem por que tem pessoas que são, assim como dizer, mais abençoadas do que os outros? Ou então, abençoada mais rápida do que outros? Exatamente por causa disso, fazer esforço para Deus. E eu já venho fazendo esse esforço, não é de agora, é de já faz um bom tempo. Antigamente eu estava no ministério apostólico, eu me lembro que eu morava a uma certa distância, e essa distância assim que eu quero anunciar, uma distância longe da igreja a qual eu ia. Que eu tenho a honra de dizer, aquela igreja que eu ia, eu fui doutrinado ali de uma maneira simplesmente assim, mesmo em que Deus, o que eu senti o agir de Deus. E outra, quando eu ia, eu me lembro que não era o transporte que eu usava, era uma bicicleta. E toda vez que tinha os cultos, eu saía de casa, já estou me emocionando, porque é muito bom lembrar dessas partes de nossa vida em que o nosso esforço para Deus, ele é muito recompensado. E talvez Deus me faça perceber hoje que as bênçãos que eu tenho hoje, as recompensas que eu tenho hoje, é devido aos muitos esforços que eu faço com Deus sempre, entendeu? E
Para a glória e honra de Deus, eu saía de um lugar, ia para outro lugar, numa certa distância, sabe? Fazendo esforço para Deus. Esforço para Deus, pessoas fazendo esforço. Quanto de nós temos feito isso? Vamos analisar. Será que nós temos feito esse esforço para Deus? De chegar na madrugada e orar para Deus? Porque existe a oração da madrugada também, está escrito aqui. De chegarmos com nós casados, para a glória e honra de Deus, eu oro junto com a minha esposa. De orarmos junto com as nossas esposas, mais junto com nossas esposas. Claro que tem a oração em secreto, em que Jesus ele anuncia, entra no teu quarto em secreto, ora para Deus em secreto, que ele vai te ouvir também. Mas a oração de casal, que eu sempre oro com a minha esposa também, é uma oração muito abençoada. Temos feito esses esforços? Se não temos feito, vamos nos corrigir e fazer. Temos lido isso aqui, nos esforçado para ler. Isso aqui não é à toa que é chamado de as Sagradas Escrituras, ou as Escrituras Sagradas. Isso aqui é chamado dessa maneira porque é algo poderoso, a palavra de Deus é poderosa em nossas vidas. E nós temos sim que ler. Há quanto tempo, eu já falei isso uma vez, em relação à Bíblia. Há quanto tempo nós temos isso aqui? E não conseguimos nem ler tudo. Agora percebamos, quando uma pessoa ela está estudando, fazendo uma faculdade, universidade, né? Como é que ela vai estudar? Ela vai precisar de livros para estudar e vai ter que ler para entender e passar, não é? E Deus ele faz assim, poxa, ele consegue ler um livro maior do que esse aqui e não consegue ler o meu, que é o que é o verdadeiro. Não é incrível? Analise do que eu estou falando para ver se é verdade, não é? Por isso que eu considero isso aqui, ó, muito poderoso na minha vida. As Escrituras Sagradas, a Bíblia. Na vida da minha vida e na vida da minha família. E para a glória e honra de Deus, estou aqui anunciando mais uma vez, não é? Mais uma vez, sempre eu vou fazer dessa forma e Deus vai me capacitando em fazer de outras formas e vou buscar a Deus, porque assim como sempre está sendo anunciado, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E antes de ele voltar, sim, ele já está percebendo quem está fazendo esforço em clamar o santo nome dele. Não é? E pessoas, nós como a igreja de Deus, nós temos que clamar a Deus esses esforços, sim. Nos esforçar sempre para o Senhor. Hoje estamos passando por uma luta, por uma dificuldade. Mas Deus diz assim, se esforce para mim que eu vou te mandar a resposta. Ele anuncia dessa maneira, se esforce que eu vou dar a resposta para você. E ele cumpre, porque ele é fiel, porque ele diz que quando ele ouve um clamor, ele abençoa. Há quanto tempo você que está aí me ouvindo, há quanto tempo você está clamando a Deus por uma causa, por uma razão, por um motivo? Às vezes sim, você está fazendo esse esforço que eu anunciei, você está lendo a palavra de Deus, você está buscando a Deus, você está orando a Deus, não é? Sabe o que Deus ele anuncia em sua palavra acerca desta maneira? Esperei com paciência no Senhor. Com paciência. Ah, mas eu já estou clamando há muito tempo. Já estou buscando a Deus há muito tempo. Já li as Sagradas Escrituras muito. Sim. Mas eu não vejo aqui na palavra de Deus escrito que depois que fizer isso é para parar. Diz o quê? Esperei com paciência no Senhor. É dessa maneira que anuncia. E ele diz aqui, vamos ler outra vez, Colossenses capítulo 1, versículo 29.
Por isso eu me esforço, olha só, por isso eu me esforço, ainda anuncia assim, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Que força é essa? Essa força, ela tem um nome, um poder que Jesus Cristo, ele nos prometeu. Esse poder é chamado de Espírito Santo. É essa força. Se formos perceber, Deus ele tem se esforçado por nós, acreditando em nós e ainda acredita. Apesar dos nossos erros, apesar de nossas atuações com Deus aí. Às vezes tem pessoas aí que estão se esforçando em fazer coisas desagradáveis a Deus. Nós percebemos hoje em dia isso. Mas assim como sempre anunciado, vai ter um dia que Deus vai castigar. Simplesmente vai castigar. Se não estiver seguindo os caminhos do Senhor, estiver desagradando a Deus, Ele vai castigar. Ele tem feito essa justiça que, se formos perceber, pessoas que desagradaram a Deus aqui foram castigados. Foram castigados. Então, que possamos compreender e entender que devemos sim fazer esse esforço para Deus sempre. Eu falo para minha esposa, quando eu vim ajeitar isso aqui, eu tive uma certa assim, dificuldade em fazer essa montagem hoje. E eu falando para minha esposa, o diabo ele não vai atentar não, que eu quero anunciar a palavra de Deus hoje. É dessa maneira, minha esposa às vezes quando está percebendo a atuação que o inimigo está querendo exercer, ela fala, não vai não. Ela começa a guerrear aqui dentro, começa a falar, diabo, aqui tu não tem poder. Demônios, aqui vocês não têm poder. Quem tem poder aqui é o que somente Ele reina em nossas vidas. O nosso Deus que é anunciado de Todo-Poderoso. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Esses têm poder sobre nossas vidas. E tem pessoas por aí que vocês não pensem não. Tem pessoas por aí que, como eu e a minha esposa já percebemos antes, que tinha pessoas que estavam fazendo projetos amaldiçoados para nossas vidas. É o que a gente fez? A gente guerreou. Amor, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Lutando. A gente lutou. E a nossa guerra não é contra a carne. Ali diz que é contra os principados, contra as potestades. E nessa guerra, há um Senhor, há um nome de Deus que é anunciado, Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus de vitória que não perde. Eu me esforço para Deus hoje. Eu reconheço que Ele é minha salvação. Eu reconheço que se não for por Ele, eu não estava aqui hoje. Mas para a glória e honra de Deus estou. Peguei essa pandemia também, como eu anunciei da outra vez. Fiquei mais de 5 dias de cama, sentindo sintomas ali. A qual eu recomendo. Se der para você ficar em casa, fique em casa. Porque se você pegar, olha, a consequência é gravíssima. Ainda não tem cura. Não tem cura para essa doença. Mas a nossa cura, está aqui, Vamos clamar a Deus para Deus nos proteger, nos guardar. Vamos clamar a Deus. Nossa cura está aqui. Tá? Hoje eu vi um caso, eu estou sempre assistindo aos jornais e eu ainda não vi os parabéns, mas alguém deve ter falado. Eu quero parabenizar também, dar os parabéns para os jornalistas que estão sempre nos passando as informações através aí da TV e do rádio, né, de revistas, e estão passando as notícias, né, por todos os lugares, né, pelas redes sociais também. O jornalista também merece esse crédito, porque eles vão lá. Os créditos também
assim como muitos já anunciaram, e vou anunciar também, aos profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde, porque se formos analisar, não é fácil. Um profissional de saúde está ali perto daquela pessoa que está sentindo aquelas dores. Não é fácil, muitos já viram muitas pessoas padecendo ali, vidas sendo ceifadas, vidas sendo mortas, muitos profissionais de saúde ali perto, vendo essa situação, vendo os hospitais, todos os lugares relacionados à saúde cheios de pessoas que estão, sim, querendo ser curadas e que vão ser, porque o nosso Deus é fiel. Dá os parabéns também, dá os parabéns para aquelas pessoas ali, não é fácil também, aquelas pessoas que estão enterrando, cara, que estão, não enterrando, os coveiros que estão cavando ali os buracos para as pessoas enterrarem. Uma vez eu ouvi uma pessoa do cemitério falando que não é fácil, ele disse que não é fácil ver muitas pessoas, ele carregando o caixão para ser enterrado naquele buraco. Poderia ser eu, poderia ser você. Vamos nos cuidar. Não é à toa quando você assiste o jornal, quando uma pessoa está anunciando algo, um governante está anunciando algo, você vê lá a palavra fique em casa. São especialistas da saúde, cientistas, médicos, doutores, governantes. Fique em casa. Tem alguns que falam para não ficar, não é? Mas a consequência está aí. Quem não está ficando está adoecendo. E é gravíssimo. Às vezes a pessoa fica vendo, está sendo curado muitos. Mas esse está sendo curado muito, vocês sabem, a pessoa estava dando a entrevista, o jornalista, que não é fácil, não é somente, está sendo curado, mas para ele ser curado, ele passou por um processo ali, passou por muitas dores. Ele disse, olha, e fora ele disse que ainda viu pessoas morrendo perto dele. Não é fácil. Não é fácil. Sei que Deus ele diz aqui que não ia ser fácil mesmo, não. No mundo tereis aflições, não é? Aflições não quer dizer que no mundo não é só bênção. Então quero anunciar que essa palavra ela esteja enraizada na gente. Vamos nos esforçar para Deus nesses tempos. E quando passar esses tempos, não nos esqueçamos, vamos nos esforçar. Existiram pessoas assim, sim. Paulo lá. Não. O principal, Jesus. O esforço que Jesus fez pela gente. Apanhou, foi humilhado e ali se esforçando. E no último ato dele, ele ainda olha para todos nós ali e anuncia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que Jesus quer anunciar com esse esforço ainda diante da morte. Ele quer anunciar: Senhor, Deus, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. É por isso que, como eu anunciei, existe a razão do perdão, de pedirmos perdão a Deus por nossos atos e consequências que desagradam a Deus, para que possamos ser abençoados com seu poder. Não foi fácil para Deus também ver o filho dele ali, padecendo, morrendo. Tem muitas pessoas hoje vendo dessa maneira. Estão vendo algum familiar seu morrendo, um filho, a mãe, um pai, morrendo por causa dessa pandemia. E você pode ligar a TV todos os dias, eu ligo. E hoje eu falei para minha esposa: amor, todos os dias está morrendo pessoa. E pessoas estão falando: diminuiu ali, mas está morrendo. Ali morreu 10 só. Mas é 10 vidas. Se ali, como por exemplo, se ali morreu um, é uma vida. Aqui diz que uma vida, ela é muito preciosa para Deus. Uma vida. E Deus ele precisa de nós nesse momento, em fazermos esse esforço de orarmos
por nossa família, orarmos por nossa parentela, orarmos por nossas vidas, orarmos por essa proteção de Deus em nossas vidas. Vamos fazer esse esforço. Vamos ler outra vez? Colossenses capítulo 1, versículo 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Essa força, ela existe dentro da gente. Essa força é anunciada como o Espírito Santo, que quando ele nos enche, ele faz assim, faz com que nós vençamos qualquer guerra, qualquer dificuldade, qualquer situação difícil que possa existir. O Espírito Santo, vamos clamar a ele. Diante do que foi anunciado aqui, vamos orar e vamos pedir: Senhor, nos enche do Espírito Santo, para que possamos estar cheios. Tem pessoas por aí que estão se esforçando com o diabo, viu? Vamos orar para que essas pessoas, ainda assim, é como o Senhor diz, é como o nosso Senhor Jesus Cristo diz: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem. Vamos clamar pela vida deles também, para que possam se arrepender. Muitos possam se arrepender de seus pecados e aceitar o nosso Deus como único Senhor e Salvador de suas vidas, através de Jesus, se enchendo do Espírito Santo. Glória a Deus, oremos agora. Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Pai, pelo que foi anunciado, Senhor. Pai, hoje entendemos, Pai, que devemos nos esforçar sim para Ti, Senhor. Devemos nos esforçar além da Tua palavra. Devemos nos esforçar, Senhor, adorando a Ti, clamando a Ti, Pai, Te exaltando, Deus. Deus Todo-Poderoso. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Assim diz na Tua palavra, Pai, que o nosso socorro vem de Ti, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, Deus Todo-Poderoso, o nosso socorro vem de Ti. Socorro, Senhor! Socorro, Deus! Pai, nós pedimos, Pai, socorro, Pai, nestes momentos, Senhor. Neste momento, Pai, em que há essa pandemia, e que, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, ela vai acabar, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso que anuncia a Tua vitória sobre nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, reina e reina em nossas vidas, Senhor. Reina, Pai, em nossas vidas, Deus. Reina, Senhor Jesus, em nossas vidas, Senhor. Reina, Espírito Santo, em nossas vidas. Reina a palavra de Deus, as sagradas Escrituras em nossas vidas. Pai, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, naquelas vidas que estão precisando de Ti, naqueles hospitais, Senhor. Clamamos como a Tua igreja. As levanta, Senhor, para a Tua honra e glória, para que Teu poder, Senhor, seja anunciado, Pai, que Tu és o nosso Deus de vitória. Deus Todo-Poderoso, a Tua igreja clama a Ti e anunciamos, Senhor, para a Tua honra e glória, pelo nome santo de Jesus, que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus de vitória. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz ela esteja com todos nós, pelo nome santo de Jesus Cristo, que possamos estar cheios do Espírito Santo nesses momentos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.